Durante as férias de verão, 3 irmãos, Samuel, Jeffrey e Michael, visitam o avô japonês, Mori, em sua cabana para passar um tempo com ele, como tem feito nos últimos anos. Os meninos já parecem acostumados a visitar Mori, pois ele passa as férias treinando-os para se tornarem mestres ninjas. De manhã, Mori os acorda com um teste para ver se estão atentos e ágeis. Enquanto Samuel e Jeffrey se saem bem, Michael ainda está com sono, o que Mori acha engraçado. Depois disso, os garotos saem para iniciar o treinamento ninja, e Mori lhes ensina várias coisas. Dias depois, Mori coloca os meninos para lutarem contra ele como parte do treinamento. Embora os garotos lutem bem, Mori ainda leva a melhor e, de repente, desaparece durante a luta, reaparecendo sentado em uma árvore. Os meninos ficam chocados e perguntam ao avô como ele conseguiu fazer aquilo. Mori responde que é apenas um truque comum, e Jeffrey diz aos irmãos que eles precisam atacar o avô novamente. Porém, antes disso, Mori afirma que eles devem aprender a nunca atacar se não tiverem certeza de que vão vencer. Pouco depois, Michael vê Mori com uma máscara estranha e pergunta de onde ela veio. Mori diz que seu pai lhe deu no Dia dos Nomes e que pretende continuar a tradição com os netos. Michael comenta que eles já têm nomes, mas Mori explica que não possuem nomes ninjas. Então ele declara que a partir daquele dia, Samuel será chamado de Rock, porque é forte, sólido e frio como uma rocha de granito. Samuel fica feliz e recebe sua máscara. Em seguida, Mori diz que Jeffrey será chamado de Coach, porque é rápido, livre e tem o espírito de um jovem cavalo selvagem. Jeffrey acha o nome legal, mas Michael pede um melhor como Destruidor de Monstros. Mori, no entanto, o chama de Tum Tum, porque sua energia começa e termina em sua barriga. Jeffrey diz que mal pode esperar para mostrar sua máscara ao pai, mas Samuel comenta que tem certeza de que o pai vai odiar. Michael então pergunta ao Mori se o pai estará em casa quando eles voltarem no dia seguinte. Mori responde que não sabe, porque o pai deles é um homem ocupado com um trabalho muito problemático. Em outro lugar, o pai dos meninos, Sam, é um agente do FBI que organiza uma operação secreta para capturar um criminoso chamado Snyder. Durante a operação, Sam se disfarça como motorista de outro agente, Green, que se passa por terrorista interessado em comprar mísseis de Snyder. Ao chegarem ao armazém de Snyder, um dos ninjas do vilão revista Green antes da negociação começar. Green mostra uma maleta cheia de dinheiro, o que impressiona Snyder. Ele então apresenta um dos mísseis à venda, mas Green logo revela ser um agente do FBI. Snyder rapidamente o nocauteia e o usa como escudo contra Sam e os outros agentes que invadem o armazém. Em seguida, ele ordena que seus ninjas ataquem e enquanto isso foge com Green. No caminho, Snyder confere o dinheiro e descobre que é falso, ficando furioso. 2 agentes do FBI o encontram e mandam que ele fique de frente para a parede. Ele finge obedecer, mas logo ataca os homens e foge para o telhado do armazém. Sam o segue imediatamente. No telhado tenta impedi-lo, mas Snyder apenas sorri e diz que precisa voar. Um helicóptero surge de repente e ninjas armados atiram contra Sam, que corre para se proteger. Snyder escapa no helicóptero. Outro agente encontra Sam no telhado e fala sobre os mísseis apreendidos, mas Sam só se importa em capturar Snyder. Mais tarde, Snyder chega ao escritório e seu assistente Brown comenta que soube que quase foram pegos pelo FBI. Snyder, irritado, reclama que foi por pouco. Ele acrescenta que Sam liderou a operação e lembra que conhece o agente desde a época em que trabalhava com Mori. Brown pergunta se Sam também é ninja, mas Snyder responde que ele odeia artes marciais. Snyder também se mostra incomodado com o fato de Sam ter se casado com a filha de Mori. Brown fica surpreso, mas Snyder diz que está na hora de fazer uma visita ao Mori. De volta à cabana, os meninos ajudam o avô a arrumar a mesa enquanto ele fala ao telefone com a filha Jessica. Mori promete levar as crianças de volta para casa a tempo do jantar e também explica por que acredita que o treinamento ninja é bom para os meninos. Jessica comenta que o marido não gosta disso, mas Mori acha que não importa. Ele acrescenta que Sam precisa passar mais tempo com os filhos, porque eles precisam dele. Quando a ligação termina, Mori se junta às crianças na mesa de jantar e pergunta ao coach quem ele acha que é um ninja. Coach responde que um ninja é alguém que pode usar tudo ao seu redor para enganar seus inimigos. Rock acrescenta que um ninja é honesto e bom, e que sua mente, corpo e espírito são um só. Enquanto fala que um ninja tem autocontrole e disciplina, Tum Tum completa dizendo que um ninja ama a natureza porque faz parte dela. Depois de dizer que um ninja nunca luta uma batalha que não pode vencer, Mori fica impressionado com as respostas e os alerta para nunca usarem seus poderes contra alguém mais fraco que eles. Coach brinca dizendo que todo mundo é
mais fraco do que ele. Mas Mori o adverte a não ser arrogante. De repente, Mori recebe um alerta de que alguém está se aproximando da cabana. Ele sai para ver quem é, e os meninos o seguem, vendo alguns ninjas se aproximando. Os ninjas atacam Mori, mas ele luta de volta com a ajuda dos netos, que conseguem derrubar alguns deles. Após um tempo, Mori termina a luta, e Snyder aparece com seu guarda-costas, Rushmore. Snyder aplaude Mori, e diz que seu antigo parceiro passou no pequeno teste. Mori fica irritado e diz que seu maior erro foi ter sido parceiro de Snyder. Snyder discorda, e afirma que o maior erro de Mori foi ter desistido. Ele acrescenta que Mori ganhava muito dinheiro com ele, mas que agora nem alunos suficientes tem em sua cabana. Ao insinuar que Rock, Colt e Tum Tum são seus únicos alunos, Mori responde que eles são família. Snyder pergunta se eles podem trabalhar para ele, mas Mori diz que treina ninjas, não assassinos. Snyder então pede ao Mori que volte a treinar seus homens, já que eles não são bons o bastante. Ele acrescenta que se Mori aceitar, será muito bem pago. Mori pergunta se é só isso que ele quer, mas Snyder responde que também gostaria que seu antigo parceiro tirasse Sam do seu caminho. Ele acrescenta que, se Mori não fizer isso, pode acabar perdendo Sam. Brincando, Snyder ainda diz que, quando Sam sair de cena, pode ter uma chance com Jessica. Mori tenta dar um tapa nele, mas Snyder o impede. Ele então chama Mori de fraco e diz que a melhor coisa que pode fazer é aceitar o dinheiro e tirar Sam do seu caminho. Snyder ameaça ainda que se Mori não cumprir, ele terá que arrancar seu coração. Depois que Snyder vai embora, Mori chama os meninos e pergunta por que interferiram em sua luta, já que ele não pediu ajuda. Colt responde que um ninja não pode ser arrogante, e Mori fica impressionado. Logo depois, ele ensina aos meninos uma técnica que só deve ser usada em perigo sério. Os garotos se interessam, e Mori mostra partes específicas do corpo que podem ser atacadas para enfraquecer um oponente. Após algum tempo de treino, Mori os leva de volta para casa, na cidade. No caminho, eles veem uma garota chamada Emily olhando para eles, e Colt e Tum Tum começam a provocar Rock, dizendo que ela é sua namorada. Rock nega e pede que parem de chamá-la assim. Logo depois, eles chegam em casa e veem o pai conversando com um colega dentro de um carro. Os meninos ficam animados em ver Sam, mas ele não demonstra o mesmo entusiasmo. Quando pergunta sobre as férias, eles dizem que se divertiram muito com Mori e que até ganharam novos nomes. Sam não gosta de saber que eles passaram as férias treinando para ser ninjas e também não entende por que Mori lhes deu novos nomes. Os garotos ficam chateados e Tum Tum, desapontado, diz que gosta do seu novo nome. Depois que Sam sai, Emily aparece na casa e tenta puxar conversa com Rock, mas ele fica tímido. Ela diz que gosta do novo nome dele, mas Rock responde que precisa ir. Tum Tum não fica impressionado com a forma como o irmão lidou com a situação e se despede de Emily antes de entrar em casa. Em outro lugar, Snyder diz ao Brown para sequestrar os filhos de Sam e mantê-los como garantia até que ele conclua um negócio. Ele afirma que Sam não ousaria tocá-lo se seus filhos fossem raptados. Brown pergunta por que não os pegou na cabana, mas Snyder responde que quer que o trabalho seja feito discretamente. Ele acrescenta que, se o sequestro for ligado a ele, terá que matar Brown. Snyder também comenta que precisa de gente de fora para executar o plano, e Brown diz que acredita que o filho da irmã e seus amigos podem fazê-lo. Snyder manda que ele os chame imediatamente, e Brown concorda. Curiosamente, o sobrinho de Brown, Fester, e seus amigos, Marcus e Hammer, estão assaltando uma loja quando a ligação de Brown chega. Fester e seus amigos fazem uma pausa no assalto, e Brown diz ao sobrinho que tem um trabalho para ele. Fester fica animado, e Brown explica que ele e os amigos precisam sequestrar 3 crianças. Fester pede mais detalhes, e Brown passa o endereço da casa de Sam. Ele também alerta que, se não concluírem o trabalho, serão mortos. Depois que a ligação termina, Snyder manda Brown avisar a um de seus parceiros de negócios que o acordo está de pé. Snyder acrescenta que em apenas 2 dias poderão entregar alguns mísseis ao cliente. Mais tarde, naquela noite, Colt comenta com os irmãos que gostaria de ter ficado com o avô em vez de ter que ir à escola. Tum Tum diz que também gostaria, mas Rock pede que parem de incomodá-lo, pois está tentando falar com Emily usando seu telefone caseiro. Os irmãos começam a provocá-lo, dizendo que ele ama Emily, mas Rock pede para pararem. Enquanto continuam, Emily pergunta o que está acontecendo e Rock acaba insultando os irmãos. Emily então pergunta a que horas Rock e os irmãos irão para a escola no dia seguinte, e quando ele responde, ela diz que gostaria de ir junto com eles. Rock aceita, e quando a ligação termina, os meninos ouvem a mãe chegando ao quarto. Para que ela pense que já estão dormindo, eles se deitam rapidamente e fingem estar a dormir. Depois que Jessica confirma isso e deixa o quarto, Colt pergunta aos irmãos se deveriam contar ao pai sobre o homem que viram na cabana de Mori. Rock
Rock responde que farão isso no dia seguinte, e os meninos se despedem antes de dormir. Pouco depois, Fester e os amigos chegam ao bairro, mas antes de saírem da van, veem Sam e seus colegas chegando à casa. Eles percebem que são agentes do FBI e decidem ficar no carro. Fester comenta que tentarão pegar as crianças no dia seguinte, quando todos tiverem saído. Na manhã seguinte, os meninos pegam o lanche e vão para a escola com Emily. Fester e os amigos os veem saindo e resolvem segui-los. Os meninos são bem rápidos, e enquanto Fester se distrai observando-os, acaba batendo em uma viatura policial. O policial impede Fester e os amigos de saírem, e os garotos continuam a caminho da escola sem serem seguidos. Depois de um tempo, eles percebem que Emily não os acompanha mais, pois não consegue correr tão rápido quanto eles. Rock decide voltar para buscá-la, e os irmãos voltam a provocá-lo. Infelizmente, Emily havia encontrado alguns valentões que roubaram sua bicicleta. Rock e os irmãos não chegam a tempo de impedir, e Emily fica desapontada. Rock promete que recuperará a bicicleta mais tarde, e pede que ela confie nele. Em outro lugar, Fester liga para Brown para dar uma atualização. Snyder ouve a conversa e intercepta a ligação, ordenando ao Fester que sequestre as crianças antes da meia-noite. Ele fala com bastante raiva, e após encerrar a chamada, diz ao Brown que quer as crianças capturadas o quanto antes. Fester então pergunta aos amigos a que horas a escola termina, mas Hammer admite que não sabe, pois nunca ficou até o fim. Fester e Marcus acham isso engraçado, e Hammer acaba rindo junto. Mais tarde, na escola, os valentões pegam a bola de basquete de Colt, e quando ele pede de volta, eles o desafiam para um jogo. Colt não parece interessado, mas Rock aparece e diz que ele e o irmão jogarão contra os dois valentões. Os valentões perguntam o que eles querem apostar, mas Rock responde que não devem apostar nada. Os garotos zombam deles e os insultam, deixando Colt irritado. Rock, no entanto, o segura e o impede de atacar. Então, os valentões dizem que, se vencerem, ficarão com as bicicletas de Rock e Colt. Colt pergunta o que eles ganharão se vencerem, e os valentões dizem que apenas os deixarão sair sem apanhar. Mesmo assim, Rock aceita jogar e sugere uma partida até 10 pontos. Ele ainda dá uma vantagem inicial de 9 pontos aos valentões. Antes de começar, entrega seu boné a Emily e pede que o guarde. Emily pergunta por que ele está se exibindo, mas ele responde que está apenas jogando basquete. Durante o jogo, Rock e Colt jogam bem e conseguem empatar a partida. Porém, quando Colt está prestes a marcar o ponto da vitória, um dos valentões o derruba, e o outro aproveita para marcar, garantindo a vitória dos bullies. Colt fica furioso, mas antes que possa reagir, um professor chega e dispensa os alunos. Ao devolver o boné de Rock, Emily ouve ele prometer que ainda vai recuperar sua bicicleta, mas ela o ignora e vai embora. Enquanto isso, Mori segue Snyder secretamente e o rastreia até um navio, onde ele se reúne com seus parceiros de negócios para fechar um acordo. Mais tarde naquela noite, Jessica diz aos meninos que vai sair e que uma babá virá para ficar com eles. A babá chega e Tum Tum fica chocado ao ver que é uma senhora idosa. Antes de sair, Jessica vê Colt sentado no escritório do pai. Jessica diz que ele deveria estar se preparando para dormir, mas Colt pergunta sobre Sam. Jessica explica que Sam está trabalhando até tarde e que, inclusive, vai encontrá-lo. Colt então pergunta se Sam vai impedir Mori de ensinar os meninos a serem ninjas. Jessica responde que falarão sobre isso depois, já que Sam está enfrentando dificuldades no trabalho. Colt pergunta sobre o vilão que Sam está tentando capturar, e Jessica diz que a foto dele está no arquivo sobre a mesa. Depois que Jessica sai, Colt olha o arquivo e fica chocado ao ver Snyder em uma foto com Mori. Ele leva a foto para mostrar aos irmãos, e eles começam a questionar se o avô é um homem mau, já que também aparece como associado de Snyder no documento. Rock e Tam Tam não acreditam nisso, mas Colt insiste que a foto é prova suficiente de que Mori trabalhou com o vilão. Quando Rock sugere que contem ao pai o que aconteceu no dia anterior, quando Snyder apareceu na cabana, Colt discorda, dizendo que o pai poderia proibi-los de ver Mori novamente. Tum Tum diz que não consegue acreditar que o avô seja mau, mas Colt reforça que ele não é. Muito tempo depois, Fester e seus amigos chegam ao bairro e começam a pensar em como entrar na casa de Sam. De repente, eles veem um entregador de pizza na vizinhança e percebem que é o disfarce perfeito. Logo em seguida, tocam a campainha e quando a babá abre a porta, a atacam e a trancam no depósito. Ao vê-los com armas, Colt corre para avisar os irmãos. Rock sugere chamar a polícia, mas Tum Tum lembra que não há telefone no quarto. Rock então pensa em usar seu telefone caseiro para pedir ajuda a Emily, mas Colt sugere que eles enfrentem os bandidos sozinhos. Ele diz que pode ser uma boa forma de provar ao pai que os ensinamentos de Mori são importantes. Rock e Tum Tum concordam, vestem seus trajes ninjas e colocam as máscaras. Enquanto isso, Fester e seus amigos decidem comer a pizza
antes de sequestrar os meninos, acreditando que estão dormindo. Em outro lugar, Jessica e Sam terminam o trabalho e voltam para casa. No caminho, Jessica diz ao Sam que as crianças adoram Maury e o que ele lhes ensina, acrescentando que só está apoiando o pai. Sam diz que entende, mas teme que os meninos se machuquem durante os treinos. De volta à casa, Fester e os amigos terminam a pizza e sobem para procurar os meninos. Ao entrar no quarto, não encontram ninguém e ficam confusos. Fester supõe que eles estejam no quarto dos pais e vai até lá com os amigos. Na verdade, os meninos estavam escondidos em diferentes pontos do quarto. Assim que saem dos esconderijos, eles elaboram um plano para derrotar Fester e os comparsas. O plano dá certo. Eles conseguem amarrar Fester e fazem Hammer e Marcus beberem um copo com laxante. Mais tarde, Fester é libertado pelos amigos e avisa que as crianças são perigosas. Enquanto eles pensam no que fazer, Fester sugere ir ao quarto dos meninos procurar algo que eles valorizem. Lá, ele encontra o telefone caseiro de Rock e verifica se funciona. Quando Emily atende, Fester finge ser Rock e a chama para a casa. Pouco depois, Emily chega, mas é capturada pelos vilões. Eles a levam para a cozinha e ameaçam Rock e Colt, dizendo que se não se renderem, ela será morta. Nesse momento, o efeito do laxante atinge Hammer e Marcus, que correm ao banheiro. Enquanto Fester ainda tenta obrigar os meninos a se renderem, Tum Tum aparece de surpresa e consegue nocauteá-lo. Em seguida, os irmãos derrotam Hammer e Marcus. Ao verificarem a babá, Brown e Rushmore aparecem por trás. Colt tenta atacar Rushmore, mas o capanga o segura facilmente. Logo depois, os meninos são levados, e quando os pais chegam, chamam a polícia para denunciar o desaparecimento dos filhos. Enquanto Sam fala com um policial, Emily entrega a Jessica o bilhete que os vilões mandaram. Jessica fica chocada ao perceber que Snyder está com as crianças e quer que Sam recue. Sam fica desapontado ao ver isso, e enquanto pensam no que fazer, Maury aparece e diz que sabe onde Snyder está. Ele acrescenta que Snyder ainda é um ninja, e que apenas outro ninja poderá derrotá-lo. Sam não acredita, e os dois discutem até Jessica pedir que parem. Ela pede ao Sam que confie no pai, pois ele ama os meninos. Maury então pede 1 hora, e Sam concorda. Enquanto isso, as crianças são levadas ao navio de Snyder. Lá dentro, veem seus ninjas se preparando para a batalha. Rock reconhece a técnica e pergunta se Colt também percebe. Brown então diz para não se surpreenderem, pois foi o próprio avô quem treinou Snyder. Colt fica desapontado ao ouvir isso, e os meninos são levados para a cela. Lá, Rock diz aos irmãos para não se preocuparem, porque tem certeza de que o avô vai salvá-los. Colt não acredita nisso, e menciona que o avô é um dos vilões. Quando quase brigam por causa disso, Rock diz que precisam se concentrar em encontrar uma forma de escapar. Colt acha que não há saída para eles, mas Rock diz que precisam pensar como ninjas. Depois de um tempo, ele tem a ideia de enganar o guarda da porta para entrar na cela. Quando o plano dá certo, Rock o domina e foge com os irmãos. Logo, Snyder fica sabendo e, furioso, ordena que Brown encontre as crianças. Curiosamente, Maury já havia chegado ao navio e derruba alguns ninjas de Snyder enquanto tenta localizar os netos. Durante a fuga, os meninos também enfrentam alguns ninjas, mas continuam lutando bem juntos. Pouco depois, eles veem Maury dentro do navio, mas, quando Rock tenta correr até ele, Colt o impede, dizendo que precisam ter cuidado porque o avô é amigo de Snyder. De repente, Maury mata um ninja que tentava atacar os meninos por trás, e eles percebem que ele está do lado deles. Quando correm para abraçá-lo, mais ninjas aparecem, e Maury manda os meninos saírem do navio. Os garotos oferecem ajuda, mas Maury insiste para que fujam. Enquanto eles saem, Maury derrota os ninjas diante deles. Infelizmente, os meninos são cercados por mais ninjas antes de conseguirem escapar. Mesmo assim, não demonstram medo e juntos conseguem derrotar todos. Logo em seguida, Rushmore aparece, mas os meninos não conseguem acertar um golpe forte o bastante para machucá-lo. Antes que Rushmore ataque, Maury surge e diz às crianças para se lembrarem da última lição que aprenderam. Com isso, os garotos ganham confiança, e Tum Tum acerta um dos pontos fracos de Rushmore. Quando os irmãos também atacam o capanga, ele fica enfraquecido e cai no chão. Para surpresa deles, ainda aparecem mais ninjas, mas antes que ataquem os garotos, Maury se junta a eles. É então que Snyder aparece e elogia Maury por ter treinado bem os netos. Snyder pede que Maury volte a treinar seus ninjas, mas ele recusa novamente. O vilão então diz que terá de matá-lo, e o velho implora que deixe as crianças irem. Snyder se recusa, e Maury o desafia para uma luta. Snyder aceita, e Maury exige que, se vencer, as crianças sejam libertadas. O criminoso concorda, e Maury pede para conversar com os netos antes. Ele os puxa de lado e diz para não o ajudarem. Aconteça o que acontecer. Os meninos não gostam da ideia, mas Maury insiste. Antes que termine de falar, Snyder o puxa de volta para começar a luta. No início, Snyder leva vantagem e consegue derrubar Maury. Ao
tentar finalizá-lo, o velho ninja recupera as forças de repente e derrota Snyder. Apesar de ter a chance de matá-lo, Mori se recusa. Quando vai se reunir com os netos, Snyder pega uma arma e diz que nunca perde. Antes que puxe o gatilho, ele é baleado. Sam e outros agentes já haviam cercado o navio. As crianças ficam felizes e correm para cumprimentar o pai. Logo depois, Sam agradece ao Mori por salvar os meninos, mas ele diz que não foi problema. Jessica também diz aos filhos que está orgulhosa deles, e todos ficam contentes. Quando Rock agradece ao pai por resgatá-los, Sam responde que os verdadeiros heróis foram eles. Colt pergunta se isso significa que poderão continuar vendo o avô, e Sam diz que não há mais problema. Ao chamar os filhos pelos nomes de ninjas, eles ficam muito felizes. Nesse momento, um colega de Sam aparece dizendo que precisam recolher provas, mas Sam pede que ele faça isso sozinho, pois quer ficar com a família. Isso deixa os meninos ainda mais animados, e Sam sugere irem comer pizza. No dia seguinte, a caminho da escola, os valentões voltam a parar os garotos na rua. Rock diz que não querem brigar, mas um deles continua a esbofeteá-lo. Rock pergunta a Emily se pode mostrar do que é capaz, e ela permite. Ele derrota o valentão rapidamente, fazendo os outros fugirem e deixarem as bicicletas roubadas. Assim, Emily e os meninos recuperam suas bicicletas e seguem felizes para a escola.